7, versículo 14, 15. João capítulo 7, versículos 14 e 15. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra que vai ser lida. Te pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e que tu possa nos abençoar nessa noite através da tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, João capítulo 7, versículo 14. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Versículo 15. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabem esta letra, não as tendo aprendido? Bem, a gente para pensar um pouco, né, sobre as coisas, e a gente passa a vida aprendendo. Verdade é, nós passamos a vida aprendendo. Começamos a nossa vida indo para a escola, onde a escola ensina muita coisa. Nós aprendemos muita coisa na escola, né? Muita coisa ensinada na escola. Depois o mundo ele também acaba nos ensinando muitas coisas. Muitas coisas o mundo nos ensina. A amizade também ela pode nos ensinar muitas coisas. Muitas coisas as amizades elas podem nos ensinar. E sabe, irmãos, a escola nos ensina coisas até para que nós possamos ser alguém, para que nós possamos aprender a ler e escrever, para que nós possamos viver a vida. Mas no geral, né, o mundo não está aí para ensinar coisa boa para ninguém. Os amigos geralmente também não estão aí para ensinar boa coisa para ninguém. E aí vem Jesus. Jesus, ele começa a ensinar. E a Bíblia fala que os judeus, eles ficaram maravilhados com o ensinamento de Jesus. Eles ficaram doidos. Como é que Jesus sabia tanto? Onde é que Jesus tinha aprendido tanta coisa para ensinar? Só que a diferença é que a amizade pode te ensinar coisa para te levar para o buraco. O mundo pode te levar coisas que pode te levar para o buraco. Já visto aí na televisão, não sei se vocês viram, mas no repórter apareceu. Eu não vi no repórter, eu vi pela internet depois. Um rapaz chegou num camburão, rabecão, sei lá, na polícia, com a perna dilacerada, morto. O policial pegou nele de qualquer maneira, jogou em cima daquela maca de aço, sei lá, de alumínio. Aí uma parente do rapaz estava lá. Aí falou assim: olha a perna dele, olha a perna do rapaz, está toda arrebentada. Olha a perna dele. Aí o policial virou para a mulher e falou assim: senhora, ele está morto, não sente mais nada. Aí você vê a tristeza. Eu tenho vídeo aqui que o amigo meu mandou, que não dá nem para olhar direito. O vídeo, um cara estava lá na cabeça, dilacerada. Não sei se foi um tiro de fuzil, sei lá o que diabo foi aquilo, mas tem um rombo na cabeça do cara assim. Coisas horríveis, cenas horríveis que certamente começaram através de uma amizade. Aquelas pessoas estavam sendo naquela maca morta, com a cabeça dilacerada, com a perna toda arrebentada. Tudo isso começou através de uma amizade e termina no caixão. É isso que o mundo tem para nos ensinar. Por isso que eu sempre falei aqui, irmãos, o que o mundo tinha que me ensinar, eu aprendi. O que o mundo tinha que me ensinar, eu aprendi. E vou falar para vocês,
Se eu continuo aprendendo com o mundo, eu não estaria nem vivo hoje. Eu não estaria vivo hoje se eu continuo aprendendo com o mundo. Por quê? Porque o mundo quer nos levar para o caixão. O mundo quer nos ver no buraco. A verdade é essa. Se eu ficar dando atenção para aquilo que o mundo tem para mim, a minha vida não vai andar. Eu não vou me dar bem. Aí vem Jesus e começa a ensinar, e o povo começa a se maravilhar. Por quê? Porque aquilo que Jesus ensina nos leva para o céu. Aquilo que Jesus ensina nos traz a cura. Aquilo que Jesus ensina faz a porta se abrir. Aquilo que Jesus ensina liberta. Aquilo que Jesus ensina faz o milagre acontecer, irmão. E aí eu entendo que eu estou dentro de uma igreja. Eu preciso vir para dentro de uma igreja para quê? Para aprender. Aprender com Jesus, que tem ensinamento que deixam pessoas de boca aberta, que deixa pessoas sem entender como é que ele tem tanta sabedoria. Por quê? Porque nós começamos a conquistar, nós começamos a vencer, nós começamos a ir para frente e ninguém entende nada. Ninguém entende nada. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus deixa as pessoas de boca aberta, deixa as pessoas sem entender como é que ele consegue, como é que ele tem esse entendimento, de onde vem isso? E acontecia com Jesus o que acontece com a gente, irmão. Eu aceitei Jesus muito novo, estou fazendo 30 anos de evangelho. E glória a Deus por isso. Porque senão eu tinha morrido. Eu tinha morrido. E a gente vê muita coisa acontecer. Já tem uma caminhada, já tem uma estrada. E a gente vê, né, como é que Jesus faz. Como é que Jesus ele transforma. Como é que Jesus ele toca. A gente começa a ter essa experiência com Jesus, que o mundo não vai entender nunca. Por quê? Porque é difícil entender de onde vem tanto poder, tanta sabedoria. Nós enfrentamos as mesmas coisas de Jesus. Jesus era zombado, riam de Jesus, porque Jesus falava, aí davam risada. Jesus chega para ressuscitar uma criança. Aí lá a filha de Jairo, aí ele vira e fala assim: a menina não está morta, ela dorme. Todo mundo gargalhou da cara de Jesus. Mas no final, todo mundo teve que ficar de boca aberta, porque Jesus pega a menina pela mão e ela volta a viver. Por quê? Porque isso é poder. Isso é ensinamento. Ensinamento para saber que não se pode duvidar do poder de Deus, que não se pode duvidar da palavra de Jesus. Nós passamos a mesma coisa. Eu, quando aceitei Jesus lá atrás, eu era aqueles crentes 007, porque eu era um cara que brigava em torcida organizada. Eu fui um cara que tomei um tiro de raspão na perna. Então eu era bravo. Então, para eu chegar e falar que era crente, foi duro, irmão. Foi duro. Como é que o bravo vira cordeiro? Foi duro. Era sair com a Bíblia escondida. Aí acontece, a Bíblia não era desse tamanho de violão bonito, você não. A Bíblia é um negocinho desse tamanho assim, ó, que saía tocado dentro do bolso, para ninguém saber que eu estava com a igreja.
Era crente 007. Tudo escondido, ninguém sabia de nada. Por quê? Porque no começo tinha aquela vergonha daquele meu ciclo de amizade, da minha rua, ver que o brabo, ainda mais que minha rua era sem saída, eu morava numa rua sem saída, todo mundo se comeu, todo mundo me conhecia desde pequenininho. Então assim, quando viu, né, que eu desde pequeno, quando eu era adolescente, eu saía no palco, todo mundo na rua lá, por causa de pipa, por causa de bola, eu estava sempre colado com alguém. Eu estava sempre arrumando problema com alguém. Aí de repente eu cresço, vou para a torcida organizada, só problema. De repente o cara vira crente. Aí, meu irmão, foi minha família toda católica, uma parte católica, outra parte macumbeira. Como é que eu vou para a igreja? Por quê? Porque a vergonha dos outros zombar, a vergonha dos outros rir, sabe? E isso Jesus passou, isso Jesus enfrentou. Mas sabe, o que nós temos que entender é que nós estamos aqui, nós viemos para a igreja, nós frequentamos o culto, sim, para quê? Para nós aprendermos essa sabedoria que ninguém entende, nem vai entender. Ninguém vai entender porque a gente tem que vir para o culto, ninguém vai entender. Ninguém vai entender porque que a gente frequenta a igreja, ninguém vai entender. Por isso que eu falei aqui agora na hora da oferta aqui, né? Quando a gente vai falar, quando a gente passa com os amigos, a gente é o careta, a gente é o bobo, a gente ficou, né? A gente ficou bobão, a gente, né? As pessoas começam a virar as costas pra gente. É assim que é. É desse jeito. Por quê? Porque as pessoas não entendem essa sabedoria. Porque as pessoas queriam que a gente continuasse lá, sentada bebendo o chopp, bebendo a cerveja, e vendo a nossa vida passar e ir de mal a pior. Porque a verdade é essa. O ensinamento que me leva para algum lugar e faz a minha vida mudar é de Jesus. Quem faz, me desculpe a quieto, eu vou falar, quem faz o analfabeto entrar numa empresa grande é Deus. Porque o esposinho dela não sabe nem escrever, mas Deus abriu uma porta de emprego para ele entrar numa empresa enorme. Pelo que ela me falou que ela soube explicar, mas pelo jeito, até encefalograma fizeram nele, que é o exame da cabeça. Até encefalograma fizeram nele. Foi exame grande para empresa grande. Você tem noção quem faz isso? Pagar muito mais que o salário mínimo. Isso aí quem faz é o ensinamento de Jesus. Através da fidelidade dela, através do caminhar dela, através da oração dela, Deus vai movendo a mão e vai botando as coisas na ordem. Por quê? Porque tem alguém aprendendo o que ele está ensinando. Sabe qual é a chance de uma coisa dessa acontecer no mundo aí fora? É nenhuma. Sabe qual é o final de um rapaz desse? É na boca de fumo vendendo droga. A verdade é essa. A verdade é essa. Uma pessoa sem perspectiva de vida, que não sabe ler e escrever. Qual é a finalidade dessa pessoa? É a boca de fumo, irmão. Mas ele acabou de sair do emprego agora, há pouco tempo, carteira assinada, e já vai entrar outro com a carteira assinada para a glória de Deus. Mesmo sem saber ler, sem escrever. O nome disso é ensinamento. Porque se ficasse na mesa do bar bebendo, talvez, certamente, não tinha arrumado era nada. Ou pior, estava arrumando era mais problema.
de repente indo assaltar com os outros, de repente fazendo besteira, de repente sabe Deus lá o que, numa boca de fumo, porque é o fim normal, né? Porque a pessoa, irmão, quando está sem dinheiro e vê a família passar necessidade, a pessoa faz loucura. Enquanto está dando para segurar, enquanto está dando para levar, legal. Agora vai ver o filho começar a querer um negocinho ou a comida e faltar e não tiver de onde tirar, para tu ver só o que vai acontecer. Mas não, Deus não deixa isso. Deus não permite isso. E Deus faz o milagre acontecer. Através de que o milagre acontece? Através dos ensinamentos. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso. Porque o ensinamento da escola nos faz falta. Já visto, né, o problema do esposo dela. Nos faz falta. Claro que faz falta. Se eu tenho algum ensinamento, eu chego em algum lugar, né? A verdade é essa. Eu consigo alcançar um patamar, eu consigo algum lugar. O ensinamento da escola me leva a algum lugar. Eu consigo chegar a algum lugar. A verdade é essa, consigo. Agora, o ensinamento de Deus, eu vou muito mais longe. Muito mais longe. Muito mais longe. Eu tive um sogro que assinava o nome dele e a letra era um garrancho. A letra era um garrancho. E o que acontece? Esse homem que não era letrado, não era pós-graduado, não fez nada de grande escola, entendeu? Formou 3 filhos, um arquiteto, um engenheiro e um na área de contabilidade. 3 filhos, formou nível superior, comprou 3 casas e ainda comprou um escritório. Um homem que, se fosse viver por aí, talvez seria mais um ladrilheiro, porque a profissão dele, a empresa dele era de ladrilho, que ele fez uma empresa, era ladrilheiro, colocando piso por aí e não ia ser ninguém, não ia conquistar nada, não ia chegar a lugar nenhum. Agora, como uma pessoa dessa consegue chegar a algum lugar? Ela consegue chegar a algum lugar quando ela começa a aprender com Jesus. Ela começa a aprender com Jesus, ela começa a conseguir alcançar alguma coisa. E meu sogro alcançou muito mais que os 3 filhos juntos alcançaram até hoje. Então, isso aí são exemplos que a gente não pode desacreditar do ensinamento dele. Porque às vezes nós não temos muito ensinamento. Porque às vezes nós não temos muita instrução. Às vezes a gente acha que a nossa vida é fadada àquela vidinha ali, ó. Aquela vidinha ali de pouca coisa, aquela vidinha ali difícil, aquela vidinha complicada. E sabe, se a gente começar a pegar os ensinamentos de Jesus e colocar eles em prática na nossa vida, irmão, nós começamos a alçar voos que ninguém nunca jamais imaginaria. E o que é pior, ou melhor, ninguém vai entender nada. Igual aqui, e os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras? Não a tendo aprendido. Como é que ele sabe falar tão bem? Como é que ele sabe ensinar tão certo? Como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele tem toda essa sabedoria? Irmãos, eu costumo falar que quem tentar entender Deus vai ficar maluco. Quem tentar entender Deus vai ficar doido.
A gente só tem que entender que os nossos ensinamentos não servem para nada, ou para quase nada, mas os de Deus servem para muito mais do que a gente pensa e imagina. Muito mais. Ele faz acontecer coisas na nossa vida que são inexplicáveis. Quando Jairo chega na sua casa, e chega perto da sua casa, vem o pessoal e fala assim: olha só, deixa Jesus ir embora, larga o mestre, a tua filha está morta. Já está o pessoal já planteando o luto dela, já está os músicos. Naquela época tinha pessoas que ela paga para tocar no velório, os músicos já estão tocando já. Deixa Jesus ir embora, que o negócio já está feito, a filha morreu. Aí Jesus, eu peguei esses dias, aí Jesus olha para Jairo e fala assim: olha só, crê somente, crê somente. Ou seja, olha só, fica com o que eu te ensino. O que Jesus quer falar? Olha só, Jairo, fica com a minha palavra, fica com o meu ensinamento, fica com o que eu estou falando. Deixa esse povo falar o que ele quiser, deixa o mundo falar o que quiser, deixa os ímpios falar o que quiser, deixa os perturbados falar o que quiser, fica com aquilo que eu estou falando. Aleluia. E quando eles entram para a casa dentro com Jesus, e Jesus vira e fala assim: a menina não está morta, ela só dorme. Todo mundo riu da cara de Jesus, todo mundo zombou da cara de Jesus. Mas o mais importante é como termina a situação. É isso que nós temos que entender. O mais importante não é o que nós estamos vivendo, o mais importante é como vai terminar o que nós vamos vivendo. E aí é que está aonde vai ficar todo mundo com cara de bobo, todo mundo de boca aberta, todo mundo sem entender nada. Eu estava vivendo isso, eu estava passando por aquilo, a minha situação era essa, a minha dificuldade era aquela, mas hoje, inexplicavelmente, eu venci. E quem estava em volta rindo, zombando, duvidando, vai ter que ficar de boca aberta, vai ter que ficar sem entender nada. Por quê? Porque eu e você temos que decidir a ficar com os ensinamentos de Jesus. Irmão, o mundo está aí ensinando, estão vivendo uma fase, um negócio de LGBT, QI, não sei o que lá. O negócio está aumentando também, era LGBT, agora LGBTQIA+, agora LGBTQV, não sei o que lá. Está aumentando o negócio, está aumentando. Está um negócio aí de homossexualismo, está um apoio, está uma devassidão, está um negócio o negócio está bravo, irmão. Está um apoio desse negócio de homem com homem, mulher com mulher, que hoje em dia tem muito jovem criança sendo isso, porque está vendo isso toda hora. Na minha época, quando eu era moleque, quando eu era jovem, não tinha isso assim não, irmão, não estava desse jeito não. Tinha, mas não era desse jeito, era muito pouco. Não era escancarado e nem era essa quantidade toda. De um tempo para cá, irmão, parece que o mundo está virando LGBT. O negócio está assombroso. É isso que o mundo está ensinando. As pessoas que têm filhos, eu falo isso para quem é direto, que moram em comunidade, irmão, tem que tomar cuidado. Cuidado, muito cuidado. Porque se eu não ensinar o caminho do meu filho, se eu não ensinar para o meu filho que Deus é que tem o ensinamento certo, que Deus que vai mostrar o caminho certo, que Deus que vai ajudar ele, que Deus que vai fazer com que ele seja alguém, se eu não ensinar isso,
o tráfico abraça lá em cima. O tráfico abraça dando dinheiro fácil, aparentemente fácil. Tem jovens, sei lá, de 10, 12 anos com pistola na cintura, irmão, por aí. Se eu não souber educar meu filho, se eu não souber ensinar meu filho, eu posso me preparar para talvez ser igual a mãe daquela que estava no vídeo lá, chorando, porque o filho estava com uma perna dilacerada, porque o policial arrebentou a tiro ele. Eu hoje tenho muito mais necessidade de aprender de Jesus do que há muitos anos atrás. Muito mais necessidade. A Bíblia fala que o mundo já é maligno, e a cada dia mais ele se afunda no maligno. A cada dia mais ele piora mais no maligno. E coitado de mim, se eu não me fincar em Deus. Coitado de mim, se eu não me alicerçar em Deus. Eu só tenho a perder. Eu só tenho a perder. Não existe uma vida, como eu já falei na outra pregação, não existe uma vida equilibrada, não existe uma vida abençoada, se não for debaixo dos ensinamentos de Jesus. Quem tem ensinamento para as pessoas que têm uma vida equilibrada, uma vida abençoada, é Jesus. Na hora do aperto, a gente às vezes espera uma palavra de um amigo, uma ajuda de um parente, e a gente tem que aprender que na hora do aperto a gente precisa da ajuda de Jesus, porque muitas das vezes não vai ter parente, não vai ter amigo, não vai ter ninguém, vai ser nós e Jesus. E se nós não estivermos aprendendo de Jesus, nós vamos sofrer, irmão. Nós vamos sofrer. Quando a dor vier, quando a doença vier, a enfermidade vier, quando a situação difícil chegar, se a gente não estiver aprendendo de Jesus, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. E é isso que nós temos que entender. Irmãos, tem gente, eu vejo, uma coisa que eu gosto de ver na televisão é repórter, jornal. Dá um pouco de agonia, porque o jornal realmente só mostra o próximo ruim. Quer ver o que está de ruim no Rio de Janeiro, bota no jornal. É assim, o que eu vejo o pessoal falar mal de hospital público é uma enormidade, uma enormidade. O que tem de gente falando mal de hospital público, que está matando, que está não sei o que, medicação errada, que é isso, que é aquilo, que demora atendimento, que vai, não sei lá, é uma enormidade. Irmãos, o pouco que eu precisei de hospital público, eu não passei por isso. Não passei por isso. Toda vez que eu precisei de hospital público, eu não passei por isso. Eu não vivi isso. Sempre tive atendimento. Estava demorando um pouquinho para operar o olho do meu filho no hospital do Fundão. Um amigo meu me arrumou lá no hospital do olho, na clínica do olho, lá eu já estava avançando lá em Caxias, já estava avançando, dá um pouco de trabalho, chega de manhã cedo, muito cedo. Chega lá em multidão, parece até estouro de boiada, é uma multidão terrível, mas vou te falar, o negócio estava andando, até que operaram o João lá pelo hospital do Fundão mesmo. Então assim, eu não tenho o que falar, sabe, eu não posso falar, mas eu entendo também que isso tem muito da ajuda de Jesus. Eu entendo que eu não sou base para isso. Eu entendo que os ensinamentos de Jesus
faz com que eu consiga vitórias e seja abençoado nas mais difíceis situações da vida. É isso que o povo entende, irmão. Porque o mundo atrai. Não adianta que o mundo atrai. As coisas, ensinamentos do mundo, ele atrai. Ele parece que tem um imã. Porque agrada a carne. Agrada a carne. E aí nos faz viver presos nos ensinamentos que vai fazer com que a gente não consiga ter uma felicidade plena. Vai fazer com que a gente não consiga ter uma vida verdadeiramente vitoriosa. Então, nós temos que aprender a largar esses ensinamentos, a largar essa vida, para entrarmos para os ensinamentos que podem fazer alguma coisa em nós, podem fazer alguma coisa com a gente, porque senão nós vamos viver uma vida de sofrimento e dor, irmão. Nós vamos viver uma vida de angústia, vamos viver uma vida onde a gente vai ser um saco furado, onde não consegue ter dinheiro, não consegue guardar dinheiro, não consegue fazer nada, porque a gente escolheu a viver no aprendizado do mundo. Isso é muito complicado, muito complicado. Hoje jovenzinhas se perdendo nova. Menina que era para estar brincando de boneca, já está virando mulher. Isso é triste. Isso é triste. Em vez de estudar, eu fico feliz ali com a Cash, né, que arrumou aí fazer um curso preparatório para poder entrar, né, para a área militar. E vamos orar para que ela consiga, porque isso sim que uma jovem tem que estar procurando, irmão. Não é menino não para ficar fazendo sexo, não. Há uma menina, às vezes de 12, 13 anos, perde a virgindade, vira mulher, e às vezes arruma uma barriga. Acabou a juventude, irmão. A juventude vai ser brincar com um filho pequeno, e geralmente dá trabalho para os pais, porque vão ter que se virar para ajudar a cuidar da criança. Isso aconteceu com muita gente, acontece com muita gente, principalmente em comunidade. E é isso que a Catherine está conseguindo proporcionar para a filha dela, para não acontecer o mesmo que aconteceu com ela própria. Ela não quer o futuro que aconteceu com ela, com a filha. Agora, por que aconteceu com ela? Porque ela estava no ensinamento do mundo. Ela não estava no ensinamento de Deus. Ela estava no ensinamento do mundo, mas ela está podendo proporcionar o ensinamento de Deus para a filha. E aí, quem sabe, daqui a pouco a menina vira uma capitã, daqui a pouco a menina vira um sargento do exército e vai poder tirar a mãe e o pai, né, a mãe, o padrasto, a família, de dentro da comunidade, comprar uma casa. Quem sabe? Isso a gente tem que entender que isso é ensinamento de Deus, ensinamento de Jesus, irmão. A gente tem que colocar isso em prática. Como eu falei, eu já falei aqui, eu falei com um cara na fila de uma lotérica, o cara metendo um mar na igreja, falando sobre coisa, mas eu estou escutando ele falar que a filha dele com 16 anos tinha 2 filhos, não sei o quê. Aí ele veio para cima de mim falar comigo, eu falei, meu senhor, o senhor me desculpa, eu sou pastor. Aí já ficou sem graça, eu falei assim, o senhor me perdoa? Eu falo, por mais ladrão que o pastor seja, e por mais errado que a igreja seja, nenhum pastor nunca ensinar a tua filha a ter 2 filhos com 16 anos.
Se a tua filha tivesse ido para a igreja, eu duvido que, por pior que seja o pastor, ele ia falar assim: vai ter relação sexual. Eu duvido que ela ia aprender em qualquer igreja que fosse de perder a virgindade nova para acabar com a juventude dela. Eu duvido. Ele ficou sem graça. Por quê? Uma coisa é você colocar o ensinamento de Deus na tua vida, trazer para você o ensinamento de Jesus, que é sabedoria, que é paz. E outra coisa é você viver loucamente a sabedoria do mundo. Vai chegar no fundo do poço, uma hora chega, irmão, não tem jeito. Que nós possamos entender hoje que a restauração que você está precisando, ela tem que passar pelos ensinamentos de Jesus. Ela tem que passar por tudo aquilo que Jesus tem ensinado, através da palavra dele, através dos cultos. E quando você começa a praticar os ensinamentos, porque ensinamento é prática. Se você aprende e você não estuda, você não pratica, você não vai aprender. E se você não aprender, você não passa de ano. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus você aprende, começa a praticar para você conseguir passar. E nós possamos entender isso nessa noite. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Amém? Vou orar com você.